Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Chegando com mais uma oportunidade que Deus nos dá de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Terminando aqui um espaço para os nossos apoiadores também, abrimos aqui para Trentino FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse especial de Natal. Vamos lá então. Aquela abertura também sempre muito especial. Aldeia Felicidade. Paz e luz. Nosso querido Vanderlei Angata lá em Rio do Campo. Bom dia, Vanderlei. Muita paz para todos aí, tá? Os nossos amigos aí, um Feliz Natal para todo mundo, essa terra abençoada. E a nossa equipe toda aí hoje, né? Aniversário de João Paulo ontem, então reuniu bastante gente aí. Valeu, Vanderlei, muita paz para todos aí, então um beijão para toda a família. Muito bom dia a todos. Para todos vocês também, Vanderlei. Nossa, da Lúcia Marques Bagatim, São Paulo também com a gente. Bom dia, Lúcia. Beijão aí para toda a família. Conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Valeu, Lúcia, muito bom dia. Beijão para toda a família. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E a música cheia de alegria. Nosso querido Sidney Carvalho, que retornou à parte espiritual em 2015. Grande trabalhador do bem, continua, né? Nossa querida Maurita Molinari Sala em Rio do Sul, trabalhadora do bem. Bom dia, Maurita. Beijão pra toda a família. Regi Grava Chade, minha foca, minha filhota. Beijo, Regi. Também pro Jucinei, o Enzo, Arthur, Ayla e Amabile. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira, bom dia, Zeca. Aqui estão todos bem, graças a Deus, amém. Brasília, Distrito Federal. Nosso querido Serginho também sempre com a gente. Bom dia, Serginho. Beijo, Regi. E eu era tão impaciente. Bom dia, Ofélia, Fefe e o Cláudio, beijo grande. Beijo grande. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Toda essa equipe maravilhosa, nessa caminhada de 16 anos do programa Aldeia Felicidade. Regi, deixa eu ver aqui. Bom dia, linda. Valeu, Regi. A Regi pra Ofélia. Vamos nos concentrar um pouquinho melhor. Vamos abrir aquela clareira na psicosfera. Jesus com as suas mãos sobre as nossas cabeças, sobre o planeta Terra, sobre a nossa casa, o nosso lar. A energia chegando e enchendo o nosso coração. Vamos potencializar esse sentimento, distribuindo também essa energia radiosa e maravilhosa. Vamos pensar em quem esteja precisando nesse momento. Os acamados em casa, nos hospitais, nas penitenciárias. Nossos irmãos que precisam de um abraço um pouquinho mais forte, né? Vamos lá então. Vamos pensar em Jesus e nossa Mãe querida, em Deus, nosso Pai, que nos deu a oportunidade de mais uma existência, mais uma reencarnação, e junto com a reencarnação, que é a maior demonstração do amor dele, o véu do esquecimento. Então vamos plantar uma semente de boa, uma semente boa, para que lá na frente também tenhamos a colheita abençoada. Todos passamos por algumas situações delicadas, é lógico que a colheita do que nós semeamos no passado. Então vamos pensar lá na frente já, vamos? Comecemos hoje então uma nova oportunidade redentora. Vamos abraçar os ensinamentos do Cristo e semear luz, paz, fraternidade, o amor. Comecemos aí na nossa família, comecemos com o Evangelho no lar.
principalmente nesse Natal. Quando Jesus nasceu para o seu coração? Quando Jesus nasceu para a sua família? Vamos pensar nisso. Abrindo também aqui para a Cretina FM 98, Vila Grande Rodeio, Santa Catarina. Perdão. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo, e agradecendo, né? Gratidão é a palavra abençoada que abre os canais para que mais coisas sejam colocadas à nossa direção e que possamos recebê-las, né? Então, gratidão por tudo, gratidão por mais um dia, gratidão pela nossa existência, mais uma reencarnação que Deus nos proporcionou, gratidão pelo véu do esquecimento para nos lembrarmos das atrocidades que cometemos, né? Gratidão por recomeçarmos um novo modelo de vida em nossos corações, abençoados pela presença de Jesus, nosso mestre e guia, nosso querido Darcy Stecquetter, diretamente de Rio do Campo. Darcy, um beijo grande para ti e para toda a família. Falei para o Vanderlei há pouco agora, todos os nossos amigos de Rio do Campo, que tenham todos um abençoado Natal. Então que sejamos nós os propulsores dessa energia redentora da presença do Cristo em nossos corações. Que esse amor possa ser estampado no nosso coração, nos nossos olhos, a luz da vida, que possa significar alguma coisa mais duradoura, né? Alguma coisa melhor para quem esteja ao nosso lado. Vamos procurar minorar o sofrimento dos nossos irmãos de caminhada. Isso se estende também aos nossos irmãozinhos animais. Valeu, Darcy. Grande abraço também. Então, aquele potinho de água agora no verão, na frente da sua loja, do seu comércio, da sua casa, coloque o potinho de água lá. Eles vão, aquela energia, quando eles tomam aquela água que dessedentam, né? Está chegando para você, para o seu coração. Essas energias, essas coisas boas que nós semamos são os nossos advogados lá na frente. Nós que de Nedina também com a gente. Bom dia, Nedina. Muita paz para todos. Então, vamos todos nós fazermos um dia melhor. O Natal está se aproximando. Possamos, como diz a música do Roupa Nova, fazermos o Natal todo dia, né? Por que essa energia boa? Por que muda o clima no final do ano? Porque todos nós nos predispomos a fazer alguma coisa melhor. São aquelas arrecadações que acontecem em todos os lugares. E nós não medimos tempo para podermos também colaborar com quem esteja precisando. Muitos estão, não tenhamos dúvida disso. Nós também passamos por momentos delicados, né? E sempre tem alguém que dá uma mãozinha, né? Estende a mão e a gente é muito agradecido. Então essa energia que fica. Então vamos sermos pequenas luzes, por enquanto, na vida dos que nos rodeiam. Começa em família. E eu gostaria... Eu falei aqui, nesses 16 anos, muitas coisas, que se eu posso dar um conselho bom, mas bom, maravilhoso, que pode modificar toda a estrutura familiar, pode mudar a estrutura do planeta, é começar a orar em família. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, então tem um recado importante para todos vocês. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Emmanuel, do nosso livro com a psicografia nossa aqui do Chico Xavier. Eu vou ler de novo. Nossa querida Bernadette com a gente. Bom dia, Bernadette. Bom dia para vocês também, tá? Beijo grande no coração. Então, olha como é importante. Quando falei uma sociedade bem estruturada, é alicerçada em famílias, né? Que se reúnem e planejam uma reestruturação. Emmanuel nos diz: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família aperfeiçoada melhora a comunidade melhorada eleva a nação. Olha como é importante. A oração é importante, em família mais ainda. Então assim que os nossos amigos espirituais nos recomendam, pelo menos um dia por semana, dia fixo, horário fixo. Porque as equipes espirituais do Evangelho no lar estarão conosco nesse momento importante. Muitos espíritos que desencarnaram, às vezes permanecem entre nós.
não por maldade, mas pelo apego. Então, nesse momento, eles são encaminhados para as áreas de refazimento, na parte espiritual, são aperfeiçoados, são instruídos, para que possam, de vez em quando, depois, nos visitar sem sugar a nossa energia. Porque é isso que acontece. Para ficar aqui, eles têm que sugar a energia, o fluido vital. Então, estão prejudicando, às vezes, alguns familiares, trazendo doenças sem compreender aquela situação. E nós, sabendo disso, comecemos com o Evangelho no Lar. A energia radiosa que ilumina a nossa casa, transforma-a numa fortaleza. Eu já comentei aqui, para alguém que esteja chegando hoje, talvez, né? Valeu, Lúcia, muita paz para todos aí, né? Para quem está chegando agora, André Luiz, que foi o Carlos Chagas na última encarnação, na sua primeira visita, depois de alguns anos no umbral, depois de alguns anos se aperfeiçoando, trabalhando em nosso lar, recebeu a incumbência de começar alguns trabalhos aqui na Terra, né? Então, na sua chegada à crosta terrestre, ele viu uma luz muito forte em sentido vertical, tomando proporções inimagináveis. E ele perguntou aos instrutores que estavam com ele o que era aquela luz. Eles sinalizaram apenas que iam mostrar de onde ela estava, a origem daquela luz. Nós, querido Ney Vaz, também Rio do Campo, Ney, para ti, para o Vande e para toda a família, muita paz, muita luz. Beijo para todos os nossos amigos aí dessa terra abençoada. Muita luz. Então, chegando à Terra, André Luiz, pseudônimo de Carlos Chagas, viu que no 13º, 14º andar de um prédio, uma senhora, uma viúva, fazia o evangelho no lar. Então, os pedidos que saíam do seu coração, harmoniosos e simplistas, mas com uma verdadeira luz, tomavam essas proporções. Iluminava todo o prédio em primeiro lugar. Então, hoje nós sabemos, eu faço o evangelho em minha casa, meus vizinhos são abençoados. A energia que chega para todos eles. Agora, imaginemos-nos, né, essa família universal, todos nós terráqueos fazendo a oração, agradecendo a Deus por mais um dia, ou talvez no início da manhã, pedindo uma luz para o nosso dia a dia. Nós que da Maura Indiana e Pertas, ela e o Moacir sempre com a gente também, bom dia, abençoado domingo, valeu Maura, muita paz para todos, né? Então, Evangelho no Lar, eu sempre falei, se tem um conselho importante, sério, profundo, que eu posso dar, é fazer o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, a oração em família. Então, a gente faz todo dia, mas na quarta-feira especificamente, domingo de manhã às 11 horas, é o meu Evangelho no Lar. Fazíamos uma equipe grande. Hoje, em casa, naquela casa, fisicamente estou sozinho com os meus irmãozinhos animais, né? Os 3 cachorrinhos, os 10 gatos. É claro que os gatos ficam lá de fora, mas essa energia está chegando para todos eles também. E eu sei que quando eu peço a minha oração, que envolva meus vizinhos, parentes, amigos, aquelas pessoas que também não gostam muito da gente e daquelas que eu não gosto muito também, né? Então, quando nós chegamos a orar por alguém que a gente não gosta, estamos no ápice do nosso atual estágio evolutivo, né? Porque orar para quem a gente não gosta, às vezes, o que consideramos inimigos, para quem esteja fazendo mal para nós, para a nossa pátria, está fazendo mal para o planeta Terra, por esses irmãos trevosos, né, que são inimigos de Jesus. Porque Jesus não é inimigo de ninguém, mas tem muitos inimigos. São esses trevosos que querem fazer o mal e que estão sendo encaminhados para um planeta primitivo. Não reencarnarão mais na Terra. Então, esse pessoal, esses ditadores, terroristas, apoiadores de ditadores e terroristas, não encarnarão mais na Terra. Nós temos que fazer o possível para ficarmos aqui, porque a transformação da Terra está acontecendo. E começou 100 anos antes do Consolador chegar para nós, Consolador do Espiritismo, que chegou em 1857. Então, 1757 começou todo esse processo, né, dessa reformulação das energias planetárias. Isso é por conta de Jesus. Transformação interna é por conta de cada um de nós. A Luiz Guzzi, bom dia, ótimo Natal para todos nós. Valeu, Luiz. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Então, o que você está esperando? O que eu estou esperando, né? Todos podemos ser mais úteis na seara do amor, da paz, da linda fraternidade de Jesus. Ele veio para isso, nos mostrar o que é o amor. E Chico sempre nos dizia, estamos aqui para aprendermos a amar, não sermos amados. Então tem uma mensagem, o tempo passa rápido, como sempre, né? O programa Dei a Felicidade chegando ali, partindo já para o seu 17º ano, né? Mas, claro, sempre a mesa recheada. E tem o Ricardo Bezerra, que eu já falei aqui algumas vezes, que também, essas mensagens curtinhas, mas que tem que tocar o nosso coração, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Foi considerado o médico dos pobres. Então, o maior presente, o Chico nos conta o maior presente dele, quando ele acordou no mundo espiritual, Celina, a enviada de Maria de Nazaré, chegou para ele, ele ouviu uns murmurinhos e tal, e perguntou, Celina, o que está acontecendo? Ele contou depois que foi o dia mais feliz para ele.
Ela disse, se eu não for lhe dizer, venha ver. Ele se aproximou do parapeito da janela e viu a multidão. Ele perguntou, quem são esses nossos irmãos, que a maioria eu não conheço? Eles foram aqueles que você ajudou nas reuniões mediúnicas, aquele que você ajudou em vida, enquanto estava lá como médico, aqueles que você ajudou, às vezes, sem saber, né? Aqueles irmãos já desencarnados, que estavam na situação delicada, e você recebeu também nas reuniões mediúnicas, estão aqui para lhe agradecer. Milhares de pessoas. Ele se sentiu profundamente emocionado, chorando, agradeceu a oportunidade de ser útil. Nosso querido Lilo, nosso primo da ONG Transformação Diamantino, lá no Mato Grosso. Bom dia, primo. Lilo, para ti, um beijo grande para toda a família. Eu não sei se está lá ou já está aqui em Pomerode, né? Visitando seus familiares, nossos primos, né? Seus irmãos. Então, que essa luz possa tocar o coração de todos vocês. Então, Bezerra de Menezes, hoje, veja bem que quando ele completou 50 anos da desencarnação, em 1950, Maria de Nazaré lhe concedeu a oportunidade de reencarnar em qualquer planeta do sistema solar, inclusive Júpiter, né, que já é um planeta ditoso e feliz. E ele pediu, se você, minha mãe querida, me permitir que eu fique aqui na Terra enquanto houver alguém chorando, alguém triste. Seu pedido lhe foi concedido. Então hoje a falange do Bezerra de Menezes, para toda a América Latina, é uma das maiores do planeta, né? Só perde mesmo para nossa querida mãe querida, nossa Maria de Nazaré. Insista na prática do bem. Você não terá outro céu que não seja a sua consciência tranquila. Bezerra de Menezes. É maravilhoso, é espetacular e não tem nada igual, porque o remorso, o arrependimento é doloroso. Também é um grande passo na evolução do espírito. Porque às vezes faziam algumas coisas que nem nos dávamos conta, se prejudicava alguém, se deixava alguém triste. Porque não tem como eu fazer alguém feliz na Terra e ser feliz. Não existe a menor possibilidade. Então esses nossos amigos aí que estão querendo implantar o comunismo em várias partes do planeta, estão redondamente enganados, né? Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais se todos temos que... Deixa eu ver aqui, porque, né? Se todos temos que caminhar pela fieira do mal. E Allan Kardec foi enfático. A fieira do mal... Allan Kardec não, os espíritos, emissários do Cristo. Fieira do mal não, da ignorância. Porque eu só posso prejudicar alguém se eu não sei que aquela energia que eu estou semeando voltará para mim. A partir do momento que eu tenho certeza que causa e efeito é lei divina, eu só vou desejar o bem, só vou fazer o bem. Isso é lógica pura, sem sadomasoquismo, né? Então essa energia radiosa que nós semeamos estará sempre retornando para nós. Por isso que o nosso propósito da atual reencarnação, primeiramente, é aprendermos. O Espírito de Verdade, desculpe, nos dá dois ensinamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Olha como é importante, então, eu entender. Porque quando começa a me instruir com essas lições que vêm do mais alto, e aí vale ressaltar, só do Chico, nós temos 550 livros. Dá para entender quanta coisa. E são assim só, mensagens profundas, que às vezes uma página muda toda a nossa rotina, muda o nosso modo de ver essa atual existência. Então, se isso instruindo, começamos a mudar nossos pensamentos. As energias são diferentes. Nosso corpo começa a se encharcar com as ondas positivas dessa luz, né? Então, cientificamente falando, não estou falando que é só da religiosidade, não, porque a química, a física, a biologia também é de Deus. Então, hoje é explicado. Por isso que muitos médicos hoje perguntam a primeira coisa, você ora? E Sérgio Felipe de Oliveira, grande estudioso da glândula pineal, mas muito mais, a profundidade dos ensinos desse homem, né, desse médico, é tão grande, que ele fala assim, hoje nós sabemos que aquelas pessoas que oram numa UTI aceleram o processo de recuperação do doente. Talvez alguns que nem iam retornar mais para cá, mas que têm mais uma chance. Receberam essa aprovação do mais alto e retornam para cá conscientes, inclusive com aquelas experiências de quase morte, que nos dizem que viam aquele grupo orando todo dia por eles, né? Assim, então é maravilhoso entender que tudo está por nossa conta, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ler um texto então bem legal? Eu vou deixar aqui o Natal do Cristo para depois, a mensagem do Humberto de Campos. Dá tempo para ler esse aqui. Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda a inclinação para a tristeza,
Este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar a mensagem de renovação permanente. Passaram alguns nomes aqui que eu não consegui, então depois a gente olha um por um com carinho. Muito obrigado, tá? Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Nosso do Rinaldo Dalforro, bom dia, Zeca, ótimo domingo, valeu, Naldo, beijão aí para ti, para a esposa, para toda a família. Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu um instante de promovê-la. Se alguém aguarda suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las. Se pensas estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio e nós depende daquilo que venhamos a fazer com ele. Repetimos? Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio e de nós depende daquilo que venhamos a fazer com ele. Do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, o Carlos Chagas, uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nosso querido Chico Xavier, que em outras encarnações também foi Allan Kardec, foi Francisco de Assis, foi João Evangelista, foi Jan Hus, foi René Descartes, começou lá atrás como Isaac, depois Daniel, foi Platão. Então veja a caminhada desse espírito a serviço de Jesus e por todos nós. E nós também chegaremos lá. Sempre comento aqui, é importante isso, você tem que ressaltar isso, né? Joana de Ângeles nos diz que você tem uma fatalidade na nossa vida, vale a pena frisar. Porque esta é mais uma existência. Eu só estou Zeca, mas já fui Joaquim, Maria, João, já fui muita coisa, né? Então, estou aqui na minha, talvez, 1000ª encarnação, num aprendizado sistêmico, né? Mas, às vezes, acordando só agora para a grande realidade dos ensinamentos do Cristo. Muitos são os chamados, poucos escolhidos. Não estamos falando em pessoas, mas muitos os chamados que eu recebi e que eu não atendi. E que nesta existência, graças a Deus, pude, né, com o amparo da família, né, dignificar um pouco mais a minha atual existência. Então veja bem como é importante nos encobrirmos ou recobrirmos-nos da suavidade das lições do Cristo para sermos mais felizes. Importante porque ele veio aqui nos trazer o caminho da felicidade, que não é material, porque tudo que nossos olhos veem com materialmente falando, desaparecerão. Então, nada que é material, coloquemos isso em nossa cabeça e em nossos corações, nada que seja material fará a felicidade de um ser imortal. Não sou eu que digo, eu só estou transmitindo os ensinamentos de quem realmente sabe. Nosso querido Otávio Cardoso, nosso Tavinho, que esteve de aniversário essa semana, Tavinho, beijo grande. Osmir Raulino também com a gente, bom dia, bom domingo para todos. Valeu, Tavinho, bom dia, Zeca Grava. Valeu, Tavinho, amigo de longa data, né? Todos amigos de longa data que nos dão a felicidade de hoje, nesse momento, acompanharem o programa Aldeia Felicidade. Vamos ouvir uma música muito especial? É especial de Natal, é lembrando a presença de Jesus, o porquê que ele esteve entre nós, e vamos lembrar que ele não morreu por nós. Ele nasceu por nós, viveu por nós e foi assassinado por muitos de nós que estávamos lá gritando Barrabás. Acordamos, agradecemos hoje a presença de Jesus e testemunhamos a eficácia do que ele nos ensinou, porque aqueles momentos mais difíceis, de repente, sofrem um revés, porque nos lembramos daqueles ensinamentos e sabemos, como diz Paulo de Tarso, que tudo concorre para o nosso bem. Se eu estou pagando algum daqueles débitos, vamos agradecer a Deus. Chegou o momento oportuno, porque nós só pagamos quando temos suporte necessário para isso. Deus não põe em nossos ombros carga mais pesada que não possamos carregar. Esse é o ensinamento de Jesus. Então está chegando alguma coisa ruim, e chega para todos nós, não temos dúvida, vamos agradecer e pedir, Deus, para que isso está acontecendo na minha vida? Não por quê, mas para quê? Né? E vamos lembrar de Jesus. Porque se nós nos perguntarmos todo dia, o que Jesus faria em meu lugar, eu tenho certeza, não vou falar em achismo, tenho certeza que a possibilidade de erro é muito pequena. Lembremos disso? Vamos lá então.
especial. Vamos pensar em Jesus? Não no Papai Noel, né? Papai Noel te ajuda, né? Mas o Natal é de Jesus. Pode aumentar o volume. Aprecie sem moderação. Tá no meu Face. O vídeo é maravilhoso também, tá? A maioria jovens, lembrando o nosso mestre guia Jesus. Lindo Jesus, fica pertinho de mim. Aqui é Cláudia Prado com a gente, trabalhadora do bem. Muito bom dia, Cláudia. Bom dia para ti e para toda a família. Beijo grande para todos. Valeu, Lúcia. Coisas boas dentro de casa. Nós criamos formas de pensamento, então que sejam positivas. Impregnamos a parede com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, então que sejam coisas boas. Vamos agradecer mais, né? Gratidão é a palavra de ordem. Chegamos mais no Natal, às vezes nós estamos não como gostaríamos, mas chegamos e vamos pensar em Jesus, né? Não na parte material, vamos pensar em Jesus. Somos espíritos. Maravilhoso. Comecemos um domingo assim, a página está em branco. Possamos chegar ao final dele ou da página e não termos do que nos arrepender. Deus nas alturas.
felicidade. Paz e luz no seu lar. Mateus Griso, né? Indústria de Preparar a mensagem aqui já do Divaldo. Só um minutinho, né? Então, por isso que sempre falamos, né? Coisas boas dentro de casa, né? Os ensinamentos do Cristo é isso que fazem acontecer. Nossos pensamentos mudam, tomam uma propulsão reguladora para o viés negativo, né? Deixamos com que os pensamentos negativos e ruins tomem uma descarga virtual e nós os substituímos por pensamentos positivos, pensamentos bons, lembrando das coisas boas, né? Porque todos passamos por momentos delicados. Falei antes, né? Mas essa mudança ocorre em nosso coração. Quando nós nos abastecemos de coisas boas, começam a acontecer também coisas boas. E quando nós falamos em coisas boas, não vamos nos referirmos apenas à materialidade, né? Porque o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Então, assim, nada contra a matéria em si, porque ela é necessária no mundo físico. Nós vivemos no mundo físico. Então, nós temos que ter em nossas condições não sermos mais um peso para a sociedade, né? Não nos desvencilharmos das oportunidades e colaborarmos com alguém, inclusive com a gente, para não sermos esse peso. E é isso que acontece quando nós nos propomos a fazermos o bem, direcionarmos as nossas atividades, começando com a oração da manhã. Os amigos espirituais nos dizem que a primeira coisa, ao abrirmos os olhos, é agradecer. Uma oração de agradecimento. É mais uma oportunidade que Deus nos dá. Ore, meu filho, ore. Dizia a mãe de Divaldo para ele de manhã e à noite. Você não sabe o que vai encontrar durante o dia, você não sabe o que vai encontrar durante a noite, durante o sono. Porque é mais uma vida durante o sono, né? É outra... o espírito não para, né? O corpo físico tem que descansar. O espírito não. Nós vamos nos encontrar com quem à noite, na hora do sono? É como se morrêssemos toda noite, como se desencarnássemos. Então o encontro é com quem? Com quem nós queremos. Mas às vezes a nossa mente não está tão preparada, né, para nos desvencilharmos de algumas amarras ruins. Então nós temos que pedir uma proteção para o nosso anjo guardião. E peça literalmente, na hora de dormir, meu anjo guardião, meu mentor, me pegue pela mão. Me conduza para uma área de refazimento. Que eu possa acordar bem, aproveitando bem esta noite. Né? Então isso é por nossa conta. Aquela leitura salutar do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura da Bíblia, a leitura que você quiser, mas que seja alguma coisa que venha do mais alto, que toque os seus corações. Que a leitura dessas não é só uma leitura em si, não é só absorção de ensinamentos, de instrução, mas a energia que chega para o nosso coração, para a nossa mente. Né? Nosso cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro é inteligentíssimo, mas não pensa. Né? Então nós temos que ter esse cuidado com o que nós pensamos. E nós mudaremos os nossos pensamentos a partir do momento que nós, pela vontade, possamos nos propor a sermos mais receptivos a essas instruções através do estudo. Amai-vos e instruí-vos, lembra? Olha, é o ensinamento do Espírito de Verdade. João Batista é Espírito de Jesus. Então é como se Jesus estivesse dizendo para nós. O primeiro ensinamento é amai-vos, aprendam a amar. Mas não menos importante que isso é o instruí-vos. Então eu falei do Chico, nós temos 550 livros. No Divaldo tem uns 300 e pouco. Carlos Bacelli uns 300 também. Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert. Olha quanta coisa boa chegando para nós. E o que nós estamos fazendo com tudo isso aí? A maioria de nós, absolutamente nada. E não são livretos. Falei que uma página às vezes transforma a vida. Agora imagina todo dia 3, 4 páginas. 3, 4 páginas. Um livro por mês. Um livro por mês. É difícil? Os amigos espirituais nos dizem, quão poucos esforços vocês fazem. Qual a mensagem do Divaldo? Coloquei a mensagem um pouquinho mais longa dele. Até o vídeo é muito legal, também está no meu Face. Por exemplo. Foram destruídos na voragem do tempo. Aqueles eram dias tumultuosos. Nasciam impérios,
que eram destruídos na voragem do tempo. Prestemos A atenção. Índia havia se distendido como um grande continente. No Levante, exatamente dentro das águas de dois rios volumosos, o Tigre e o Eufrates. A Síria e a Babilônia conquistaram praticamente todos os vizinhos. Depois, esboroaram-se. Surgiram impérios grandiosos que a vida destruiria. E hoje, quando olhamos para as páginas do passado, vamos encontrá-los em escombros, sob o sol ardente do deserto e o calcinar das sucessivas camadas de areia, ou submersos nas águas profundas dos oceanos. Tudo passa na voragem do tempo. E foi exatamente quando Roma distendia os seus tentáculos por toda a terra. E a dor, o desespero, a amargura cavalgavam os corações humanos, que ele apareceu em uma gruta de calcário, numa noite silenciosa e fria. Ele trocou as culminâncias das alturas pelas baixadas sofredoras da humanidade. Ele veio à semelhança de uma luz que jamais se extinguiria e dividiu a história, dividiu a humanidade antes e depois dele. Não tinha nenhum exército que foi chamado rei. Não era possuidor de grandezas e todos o chamavam Senhor. Porque ele trouxe a missão de libertar a criatura humana da ignorância, arrancá-la dos elos escravocratas, da pequenez e das paixões asselvajadas. E cantou a sinfonia inacabada das bem-aventuranças, inaugurando o período do amor que jamais desaparecia do coração da criatura humana. Até hoje, quando falamos sobre Jesus, uma dúlcida melodia canta nos arcanos do nosso sentimento. Jesus é paz, é ternura. Bom dia, Maurício. A alegria de Maurício ser Nega salvo, com a gente, bom dia. a esperança dos que perderam o caminho, a companhia de quem não tem ninguém. Ainda agora sua voz dúlcida e canora parece repetir na acústica de nossas almas: ama. A verdadeira felicidade é amar. Ser tu aquele que socorre, aquele que constrói a vida, a beleza, a imortalidade. À semelhança daqueles dias, o homem moderno atingiu a lua, viaja na direção de outros sistemas solares, mas a dor escraviza-o no quante terrível da sua inferioridade moral. O conhecimento canta, mas as necessidades emocionais estorcegam, ralando os sentimentos e suplicando compaixão. A ciência Bom dia, Gilton. Bom dia para a família aí. A tecnologia de ponta favoreceu a rapidez da comunicação virtual, mas não ampliou as asas do coração que ama. E é por isso que Jesus está de volta. E em cada ano celebramos o seu Natal. Parece existir em nosso mundo íntimo uma suave terna doçura esperando por ele. E quando lhe falamos o nome, insistimos a sua promessa diante daqueles corações que foram devorados pela angústia, um renascer de primavera. Os escombros cobrem-se de flores, a alma sorri e a plenitude leva a uma canção de imortalidade. Jesus nasceu, mas ainda terá nascido, pergunto, em seu coração.
É importante que nesse sol ele nasça, ou renasça, ele surja, ou ressurja, e você possa transformar a sua aflição num hino de louvor, cantando as bênçãos da imortalidade e de um perene Natal. Feliz Natal. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando também aqui para Cretinho FM. Voltando aqui também para a Cretinho FM com essa mensagem tão especial do Divaldo, né? Então eu perguntei no primeiro bloco, quando Jesus nasceu em seu coração? Nós vamos lembrar de Simão Pedro, quando Jesus nasceu no coração dele realmente? Eu imagino que seja depois das 3 cantadas do galo, né? Para Maria Madalena, quando Jesus nasceu em seu coração? E para todos nós que estamos nessa empreitada há tantos anos, milhões e milhões de anos, quando Jesus nasceu em nossos corações? Porque quando nós nos prontificamos a zelar por quem esteja ao nosso lado, a caminhar lado a lado, sem querer prejudicar ninguém, Jesus está nascendo em nossos corações. É a energia simbiótica do amor com a luz, com a paz, com a fraternidade. É a energia redentora do amor. É Jesus tocando os nossos corações. Muitos estão ao nosso lado, torcendo por nós, nos intuindo, nos iluminando com força, para que não desperdicemos essa nossa oportunidade de emancipação espiritual, dessa emancipação emocional. Relegarmos os ensinamentos que estão chegando para nós é uma ignorância de uma inocência tão grande, porque estão à nossa disposição, não precisa pagar nada para isso. Tudo que vem de Deus é de graça, tudo, absolutamente tudo. Eu sempre comento aqui, nós temos uma pequena biblioteca na Casa Espírita com 50, 60, 70 livros, que são ensinamentos para mais de 50 anos. São estudos para mais de 50 anos, que realmente mudam o nosso modo de enxergar a atual existência. Então nós começamos a nos ver como espíritos imortais, cidadãos do universo, criaturas divinas. Nós somos criaturas divinas. Lógico que temos ainda a sombra em nosso interior, mas essas imperfeições que nós vamos aos pouquinhos encobrindo com a solicitude da paz e da luz. Então nós vamos aprendendo, vamos nos instruindo e vamos nos transformando. Porque a transformação vem de onde? Dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso coração. Porque a mente não é o espírito, o pensamento não é o espírito. Tem alguém que analisa os nossos pensamentos? Então o pensamento não pode ser o próprio espírito. A mente que encaminha esses pensamentos também é analisada por alguém, então não pode ser o espírito. O espírito é algo muito maior. E essa centelha de luz que encaminha as nossas ações, as nossas decisões. E quando baseada nos ensinamentos profundos que vêm de Jesus, certamente que a colheita lá na frente será muito melhor. Então no momento não está bom, e a gente é sincero também, tem momentos delicados. Talvez esse seja, mas é claro que faltou auscultar o nosso coração nos momentos de algumas decisões. Por isso a gente vai aprendendo e compreendendo que os ensinamentos de todos os emissários do Cristo estão chegando para cada um de nós. Paulo de Tarso, os apóstolos, Chico Xavier nas suas várias encarnações, desde Francisco de Assis, olha aí, João Evangelista, né? Grandes ensinamentos. Então todos nós, independentemente de religião, temos que agradecer esse Espírito, que como Allan Kardec nos trouxe o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, porque o Espiritismo não é dos espíritas, ele é dos espíritos, e espíritos somos todos nós. Por isso a nossa necessidade de recobrirmos as nossas imperfeições com algo belo, né? É como uma parede que tem um azul, nós pintamos de branco, depois de vermelho, depois de amarelo, aquele azul não sumiu, mas não aparece mais para ninguém. Assim são as sombras do nosso corpo espiritual. Então as virtudes vão acontecendo, vão crescendo, e de repente as nossas imperfeições, que eram 10, estão só em 3. E a consequência disso é mais felicidade para o espírito, porque os amigos espirituais nos afirmam que nós só somos infelizes por causa das nossas imperfeições. E que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Toda a base da coisa ruim que acontece no planeta
têm orgulho e egoísmo como propulsores. Então nós vemos esses nossos irmãos extremamente ignorantes, porque não entenderam ainda que causa e efeito a lei divina, tentando trazer a ditadura para o nosso Brasil, para o planeta Terra, sabendo que isso só traz destruição para a humanidade. Eles não se tocaram ainda. E pagarão seus débitos não na Terra. Eu tenho quase certeza que não veremos eles pagando seus débitos aqui na Terra, mas pagarão no planeta de provas e expiações, no início de provas e expiações, ou num planeta primitivo. Vão encarnar lá com os homens dos macacos. Isso não é ficção, é lei divina. Eles ajudarão com a sua inteligência a promover o progresso naqueles mundos. Vão inventar a roda ainda, vão inventar o fogo, daí vão se juntar aqueles homens primitivos para realçar as belezas do Criador. Porque na natureza nada se perde, né? Então tudo se transforma. Mas se transforma, e no nosso caso, queremos que se transforme para o bem, para a luz, para a fraternidade. Então não existe, como eu falei antes, alguém que chegou agora, sermos felizes sem trabalharmos pela felicidade dos que nos rodeiam. Achar que eu posso prejudicar alguém agora e não arcar com as consequências daquele ato. Então nada passa incólume às leis divinas, às leis de Deus, causa e efeito a lei de Deus. Então eu penso muitas vezes, né? Para meu bem-estar agora eu posso fazer isso? Não, não posso. Se alguém será prejudicado com aquela minha ação, eu estarei naquele momento absorvendo as energias trevosas desse mal. E ficará em meu coração. Maculei meu perispírito e mais cedo ou mais tarde terá que sair. Como nós ainda não aprendemos a trabalhar somente com amor, pagaremos pela dor. E aí vem as doenças, vem as desgraças, vem as coisas ruins na vida de nós, que sob o nosso ponto de vista materialista, parece trágico. Mas que na verdade são uma benesse divina, né? Porque se eu tenho uma doença prolongada, dizia nosso querido Chico, que é um tratamento de beleza para o espírito. Enquanto não compreendermos isso, que somos espíritos, criaturas imortais, fica mais difícil absorver esses ensinamentos que vêm através da dor. E que poderiam ser, logicamente, diminuídas se optássemos pelo bem. Então nós temos muitos casos, né, relatados em reuniões mediúnicas, que era para o cara perder o braço, perder um dedo, porque estava trabalhando no bem. E reclamou porque perdeu um dedo, mas era para perder o braço. Era para alguém ficar 10 anos em coma, mas desencarnou, né? Então, além do espírito, às vezes, estar inativo por 10 anos, familiares todos envoltos naquela situação. E tem um deles que se questiona assim, mas ele trabalhava tanto na casa espírita, fazia tanto bem. E acha que ele vai deixar de fazer alguém só porque está no mundo espiritual, que é a parte verdadeira? Inclusive pelos que aqui ficaram? Porque quem nos colocou aqui, nos quer o bem, nos acompanha. Está procurando nos intuir para as coisas boas. Nós é que não sintonizamos com eles. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo, porque tem uma leitura bem legal para fazer. Ó, de Emmanuel. O Natal do Cristo. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos, a alma, em silêncio, à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, mas o nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. É o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante,
através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus procede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a eles 5 minutos de pensamento e atividade. E a breve espaço, o nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer nas manjedouras da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Emmanuel. Vamos ler de novo esse pedacinho? Marquemos em nossos corações. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier. Então assim, tudo está à nossa disposição e corre por nossa conta e risco. Não nos situemos, né, nas mentes desavisadas da ignorância. Vamos procurar pela nossa boa vontade nos instruirmos. Agradecer a Deus tanto ensinamento chegando. Jesus materializou os seus ensinamentos aqui pelos livros de Chico Xavier, do Divaldo, de tanta gente boa, Gandhi, Buda, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Ele materializou seus ensinamentos aqui bem pertinho de nós, para que nós, pela boa vontade, aprendêssemos também a auscultar os nossos corações e, agradecidos a Deus e a Jesus, nossa mãe querida, e a tantos emissários, também fazermos a nossa parte. Não brinquemos mais com a nossa existência. Não estamos aqui a passeio. A coisa é séria. É um momento de transformação interna e da grandeza do planeta Terra, que passa por esse processo de provas e expiações para a regeneração. É mais um Natal que se aproxima. É Jesus chegando em nossos corações para que o Ano Novo se estabeleça com uma meta diferente. É de acordarmos para a realidade divina, de proporcionarmos, de sermos propulsores, né, da magnitude dessa luz a quem esteja ao nosso lado. Então não falemos apenas mais em amor, mas pratiquemos no nosso dia a dia, que sirvamos de exemplo, porque todos sabemos, as palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Então vamos fazer aquilo que nós pregamos. É fácil? Não vou dizer que é fácil, mas também não é difícil. Um pouquinho de boa vontade. Se nos armarmos do amor, tudo parecerá mais fácil. Nós temos mais uma música muito legal. Deixa eu ver aqui para vocês, vai dar tempo. Porque, para mim, Natal sem a música Noite Feliz não é Natal, né? Ao longo dos anos, eu lembro que até nas igrejas que frequentávamos, às vezes eu cuidava das músicas, eu chegava a cantá-la 2 vezes na mesma missa, né? De tão linda, de tanta coisa boa que traz para os nossos corações, as lembranças dos nossos entes queridos que já retornaram à parte espiritual. Aí nós nos situamos naquelas reuniões, naquelas ceias, ouvindo a música Noite Feliz. E aqui com Frei Gilson, uma montagem muito especial. Por isso quero agradecer a todos vocês que nesses 16, quase 17 anos, nos acompanham no programa de Felicidade. Alguns que estão chegando agora, mas que já sabem que o nosso ideal é transmitir as palavras do mais alto em forma de instrução e de luz, de amor. Então quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse momento, os que verão depois no YouTube também. Então assine lá, se inscrevam também no canal lá do Zeca Grava, programa de Felicidade, né? Possamos ao longo do tempo talvez usar o YouTube, porque tem poucos inscritos agora, então não dá para fazer muita coisa, mas talvez possamos usá-lo lá na frente, como mais uma mola propulsora do bem e da luz. Desejo a todos vocês um feliz e abençoado Natal, e vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Criador, junto com Jesus, nossa Mãe querida, nossos emissários, Frei Bruno, que sempre está conosco aqui também, né, junto com a Neivane, esse raio de luz que sempre nos acompanha, a estarmos aqui para mais um domingo de luz, né? Beijo grande. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Muita paz, muita luz. Um beijo muito grande do coração. Um feliz e abençoado Natal. Vamos lá então?
Gilton. Lúcia, beijo grande. Beijo grande para todos. Também está no meu Face. Jamais teve uma situação tão delicada. Precisamos. As orações ajudam. Ismael, mentor espiritual do Brasil, com a sua falange, está cuidando de tudo. Nós podemos ajudar com essa energia renovadora da oração. Coisas boas dentro de casa. E vamos pensar no nosso Brasil. Semana cheia de luz, Feliz Natal. Valeu, Lúcia. Beijão para ti, para toda a família também. Para todos os nossos amigos aqui do programa Aldeia Felicidade. Beijo muito grande, feliz e abençoado Natal. Aldeia Felicidade. Valeu, Cláudia. Paz e luz no seu lar. Feliz Natal a todos, muita luz e paz. Beijo grande para toda a família. Beijão para todos vocês. ZYM 614, 90
Feliz Natal.